Um dos filmes aconselhados para quem faz psiquiatria, psicanálise, psicologia, é o filme Uma Mente Brilhante. Eu não sei se você já assistiu esse filme, Uma Mente Brilhante, que conta a história de um homem muito inteligente, uma capacidade intelectual, uma bagagem de conhecimento muito grande, mas era um homem esquizofrênico. E ele era acompanhado por 3 pessoas, uma criança e mais 2 adultos, que conversavam com ele. O esquizofrênico, essa doença que divide a alma, os psiquismos da pessoa esquizofrênica, faz a pessoa ver na crise pessoas, gente, ouvir vozes. Não tem nada a ver com demônio, mas é exatamente a complexidade que é a mente humana. Então o esquizofrênico, ele vê pessoas nas crises, ele ouve vozes, e se não tiver cuidado, ele pode ir para o suicídio, ou ele pode agredir mesmo pessoas da sua própria família, pessoas à sua volta. E é uma debilidade que a pessoa sofre, que carrega até o túmulo. Não tem cura, mas tem os medicamentos para poder aliviar as crises, as tensões. E este filme, o que eu achei lindo, e esta é a proposta da pessoa que fez o filme, do diretor, da equipe, mostrar a força que há no ser humano. Porque no final, depois que ele é diplomado lá, este ator, essa pessoa que sofre da esquizofrenia, consegue, mesmo vendo aquelas pessoas que quer definir a sua vida, a sua caminhada, ele consegue olhar para aquela criança e aquelas 2 adultos e simplesmente não importar mais. Ele não é curado da enfermidade, mas ele consegue conviver com a enfermidade. E isso acontece com o bipolar, isso acontece com outras mais enfermidades que pessoas aí sofrem ao longo da sua caminhada, e que é acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, e consegue viver bem na família, na sociedade. Outras mais, como a esquizofrenia, como o bipolar, é a pessoa que consegue ser medicado e acompanhado. O que eu quero colocar aqui para você, nessa noite, queridos, há um impostor em sua vida, e falando da complexidade que é a mente humana. Fomos feitos de corpo, alma e espírito. É apenas questão didática, porque eu creio que só existe o corpo e o espírito, mas por questão didática, eu quero dividir corpo, alma e espírito, para falar da alma como os psiquismos, como aquilo que instaura nos sentimentos, nas emoções, traumas, situações que envolvem a mente. Então a complexidade que é a alma humana. E aqui Paulo está falando: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, para alguns estudantes da teologia, da história, Paulo está tendo aqui um problema de necroforia. Era uma realidade que havia, alguns acreditam, entre os gregos, havia em Roma, onde quando o criminoso, ele tinha sobre si uma sentença, que ele tinha de pegar aquela vítima lá, aquela pessoa que ele matou, e amarrar no seu corpo, aquele corpo em estado de putrefação. Alguns estudantes, alguns teólogos acreditam que Paulo não está tratando dessa questão, e isso porque não existe relatos que na antiga Grécia ou em Roma procedia. Já tem outros que acreditam que tribos, piratas, faziam isso, obrigava aquela pessoa que matou a outra, pegar a vítima e amarrar no seu corpo, e ter de desfilar, ter de ir ao público lá, fazer ali ao público, carregando aquela pessoa sobre o seu corpo.
Outros acreditam que Paulo está falando aqui de uma batalha da carne e do espírito. O fato é que o seguinte, Paulo está falando aqui de um problema que vinha sobre ele, que queria impor a sua caminhada. Por isso que ele fala: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ora eu quero fazer o bem e não consigo fazer o bem. O mal que eu detesto fazer, eu faço. Então, desventurado homem que eu sou, eu luto, eu me esforço, eu faço até votos, eu faço promessas, eu até determino que eu vou mudar, que eu vou ter uma vida melhor, que eu não vou cometer alguns deslizes, mas de repente eu me vejo cometendo erros e quebrando princípios estabelecidos na palavra. Aí Paulo fala: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A maioria dos teólogos acreditam que Paulo está falando aqui da velha criatura. É claro, esse é o mais certo, que Paulo está falando aqui do velho homem. Aquele velho homem que Pedro também fala na primeira carta dele, quando ele fala também para nós despojarmos do velho homem. Então Paulo está falando aqui do velho Paulo, daquele perseguidor, daquele que perseguia a igreja. Paulo está falando aqui daquele corpo que estava, a sua carne, que ora queria tomar as decisões, direcionar a sua vida e fazê-lo encurvar ao pecado. E ele grita: quem me livrará do corpo desta morte? Quem poderá me livrar disso? É na verdade uma batalha entre o corpo, entre a carne e o espírito. E eu estou pregando isso aqui, irmãos, para nós falarmos aqui rapidinho, porque todos nós temos uma velha criatura dentro de nós. De vez em quando eu me vejo lá na minha adolescência em Salinas, cometendo alguns tipos de pensamentos, ou tendo alguns pensamentos terríveis. Cada um de nós que está aqui tem dentro de si uma velha criatura, o velho homem, que quer na verdade dominar-nos e fazer-nos pecar diante de Deus, e quer que nós repitamos os mesmos pecados. Além disso, nós temos a criação que tivemos, alguns ensinos que tivemos. Eu falei com vocês aqui que Melicinha, que veio agora aqui, está aqui, ia ter Lucas, o marido dela, na hora da raiva, falar bustica de cobra. Desde lá, quando eu nasci, comecei a me ver como gente, a minha mãe falava assim, estava com raiva e falava assim: bustica de cobra. Na hora da raiva, bustica de cobra. Uma declaração, entre outras. Minha mãe tinha uma mania de falar assim: olha, você não xinga desgraça. Ela xingava, mas você xinga desgrama. Então, o que eu quero colocar aqui é que tem muitas pessoas que até converteram, mas tem um impostor dentro de si, esta velha criatura, sabe, esta velha Marta que está aí, este velho Mateus que está aí. Mas de repente você acorda com algum sentimento, com pensamentos terríveis, e naquele dia um comportamento que não tem nada a ver como filho de Deus, com alguém que nasceu de novo, com alguém que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. E isso é terrível, e é isso que Paulo está falando. Desventurado homem que eu sou, quem vai me livrar desse impostor, desta velha criatura, deste velho homem que de repente quer dominar a minha vida e quer determinar o que eu vou fazer? Não é aqui uma pergunta, é uma afirmação, mas a afirmação vai depender de você avaliar a sua vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem me livrará do corpo desta morte? Esta morte é esta velha criatura. Alguns entendiam que Paulo estava falando também quando alguém morria e de repente alguém era
responsável, o coveiro e outros mais, de pegar aquele corpo e enterrar ali, naquele lugar. Está tratando disso também. Mas alguns ficavam ali algum tempo. Aquele corpo ficava algum tempo por algumas leis que existiam em algumas tribos. Mas o que Paulo está colocando é isso. Havia um impostor que queria fazê-lo pecar. Este impostor na minha vida, na sua vida, que é o velho Eugênio, o velho Sérgio, o velho Marcelo, quer dominar-nos. E a minha proposta nessa noite é que nós entendamos que quem deve guiar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que quem tem o Espírito Santo de Deus é guiado por Ele. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas o que acontece? O impostor, o velho homem, a velha criatura quer guiar-nos. E eu quero dizer aqui que esse impostor, ele tem como se fosse aquele povo, aqueles tentáculos, já viu? Aqueles braços, que manifesta-se de várias formas. Então, por exemplo, tem gente guiada pelo medo. Pessoa é guiada dia e noite pelo medo. Tem medo de arriscar, tem medo de tomar decisões, tem medo de fazer uma viagem, tem medo de tomar uma decisão. A pessoa é dominada pelo espírito de medo. E talvez você está aqui e há sobre ti esse impostor que te faz de vítima, e você se encurva, e você está bloqueado, e você está como se fosse assim, amarrado, emperrado, não consegue seguir em frente. E é preciso você curvar nessa noite aqui, em nome de Jesus, porque o Senhor está aqui, e Ele está me usando, porque essa palavra mexeu muito comigo. Inclusive eu coloquei bem parte do que eu estou pregando aqui, no livro, o terceiro livro, Antes que o Sol se ponha. Pessoas dominadas pelo medo. E nós estamos vivendo numa geração pós-moderna, onde as pessoas estão cheias de medo, medo de arriscar. Tem gente dominada pelo medo. Eu vi essa semana um caso interessante, que um camarada foi convidado para ir no enterro de um tio do amigo do vizinho dele. Olha para você ver. Para ir no enterro de um tio do amigo do vizinho dele. E ele foi lá. Chegou lá, na hora que fez aquela missa, tudo lá, aquele ritual, de repente foram colocar lá o féretro. Olha o nome. Enquanto você é gente viva, é Eugênio Kennedy, é Sérgio, é Silé, é Toninho. Depois que morre, o féretro vai sair. Misericórdia, né? Quando colocaram o féretro, o corpo ali dentro, e estava terminado, de repente uma macumbeira falou assim: ei, eu fiz aqui umas previsões, e pela minha previsão, a primeira pessoa, a primeira que vai morrer, vai ser a primeira pessoa a colocar os pés fora do portão do cemitério. Ninguém saiu do cemitério. Ficaram à noite, pediram barraca, pediram colchão, pediram marmitex, estava vendendo até geladinho. Tinha gente já querendo trazer a empresa para o cemitério. Ninguém está até hoje lá. Eu estou colocando isso aqui, é sério. Gente com medo, porque a previsão. E o que quer dizer crentes com medo. E eu sou assim, uma pessoa falou comigo assim: pastor Eugênio, só é engraçado, né? Você só ouve e só quer que alguém conte uma visão que teve com o senhor e sonho, se vai tudo bem para o senhor. Eu falei assim: claro, eu sou besta. Eu sou besta. Como é que é a visão, irmão? Eu saí bem na visão? Não, pastor, então não me conta não. Eu sou bobo. Ruth, eu optei fazer isso. Não vem para cá me contar sonho que o pastor Eugênio quebrou a perna, arrancou o pedaço do coração. Por favor. Vai para cá, está repreendido em nome de Jesus. Eu, hein? Sai fora. Tem gente que é assim. Tem gente que depende, sabe de quê? Quem sabe é você. Da previsão é supersticioso, do horóscopo. Aquários, esta semana será uma semana das oportunidades para você. Se alguém aproximar de você para vender algo de valor, se você achar por bem, faça o negócio. Agora, lá fica o cara de touros.
Touro, cuidado com pessoas novas que estão chegando à sua volta. São pessoas enviadas pela energia negativa, aí a pessoa já fica assim. Sagitário, o sagitariano, essa semana é a semana do amor. Se você está ainda sozinha, separada, desquitada, viúva nova, esta semana, Sagitário. Meu irmão, precisamos de entender que tem pessoas dominadas por esse impostor. Eu quero que você entenda nessa noite que tem conosco, meu irmão, o Espírito Santo que nos guia. E olha, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que Deus não nos deu um espírito de medo para vivermos outra vez o quê? Aterrorizados, com medo, mas nos deu um espírito de ousadia. De ousadia. Nessa noite, em nome de Jesus, repreenda este medo na sua vida. E se nessa noite tem alguém aqui ouvindo vozes, voz na mente, sabe, no coração, dizendo que você não presta, que não tem jeito, te acusando, porque o impostor que está dentro de nós, este velho homem, ele quer na verdade nos fazer encurvar, e talvez você está sendo encurvada, eu encurvado, com vozes mesmo da mente, desta natureza pecaminosa, que fala você não presta, você não vai conseguir. O Senhor nos deu um espírito de ousadia. Será que nessa noite não tem alguém assim? Com medo. Gente dominada pelo materialismo, guiada pelo materialismo. Um impostor que te obriga você gastar. Gente, tem mulher que ela chega no local, ela começa a ver as roupas ali, não precisa daquela saia, mas tem um guarda-roupa lá que ela tem aquele tanto de saia. Estava vendo hoje uma atriz global que suicidou. Ela tinha a vaidade de encher o guarda-roupa de roupas de lançamento, de grife de lançamento. Vida vazia, suicidou. Então, pessoas dominadas pelo materialismo, pessoas dominadas pela avareza. Com todo carinho, amor a você aqui, amado visitante, você irmão, eu fico impressionado. A pessoa chega na comunidade, faz parte da comunidade, é abençoada da comunidade, Deus usa o pastor lá, usa os pastores aqui, a pessoa não abre a mão para poder dar uma oferta, para entregar um dízimo, para abençoar a casa de Deus. A pessoa avarenta, sendo que nós temos um Deus que é o dono de tudo, é o dono da prata, o dono do ouro. Talvez você é uma pessoa avarenta. A palavra, quando Jesus fala de Mamon, que é essa divindade, é como se fosse um espírito que manipula a pessoa, faz a pessoa encurvar. Esta velha criatura, é este impostor que está dentro da gente, levando você, querida, a gastar, a você a ser consumista, meu irmão. E nós não podemos ser guiados. O impostor, ele quer nos tornar vítimas, ele quer nos tornar cativos, sendo que Jesus, o Filho de Deus, nos libertou para que vivamos livres. Glória a Deus, irmãos. Homem apegado demais ao dinheiro, pessoa apegada demais ao materialismo, e junta dinheiro, e aplica dinheiro, e não sai, não curte com a esposa, não vai no resort legal, não vai numa praia. Ao dia que morre o infeliz, e eu fiquei sabendo aqui em Montes Claros, vou calar a boca, sabe? Moço, um cara ricaço aqui em Montes Claros, e uma mulher assim de 50 e alguma coisa. O cara morreu, era miserável, pois a mulher está indo para a Europa e curtindo à vontade. E se eu encontrasse com ela, eu falava assim: vai mesmo, minha filha. E se tiver oportunidade de você ir para a Lua, vai em Marte, vai na Lua, queime esse dinheiro daquele bestão. Um dinheirinho é bom, fala a verdade? Claro. Um dinheiro é legal. Eu mesmo estou indo para a reunião do Supremo Concílio.
Vou ficar no hotel chamado Majestic, mas quem vai pagar é o Supremo Concílio. Aí Giselda vai comigo, nós vamos de carro. Aí o Majestic não tem condições, que é muito caro. Aí eu consegui um hotel mais simples, 3 dias, R$349. Aí eu vou tirar uma onda, eu vou ficar no Majestic, de vez em quando encontrando no outro com Giselda, legal. No Pobinho lá. Mas se eu pudesse, eu ia de avião. Vou no Unidé daqui lá, né? 1.200 quilômetros para ir, 1.200 voltar. É bom ter um dinheirinho, não é isso? Economizar e tudo. Agora, nós não podemos ser dominados pelo materialismo. Então, pessoas dominadas por esse impostor que prende, na verdade, é guiada pela culpa, pelo sentimento de culpa. O sentimento de culpa está te matando dia e noite, noite e dia. Te faz, olha, emperrar. Pessoas que dependem das outras, da aprovação das outras. Quem sabe você está aqui e você ainda fica apegado ao seu pai e à sua mãe. Parece que é uma sombra sobre você. Isso não é de Deus, não. Respeitar o pai e a mãe, honrar, sim. Mas é bom lembrar o que a Bíblia diz: deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua, e sejam os dois o quê? Uma só carne. Mas aí, tudo que você faz é papai, é mamãe. Já está com barba já, ué. Então, pessoas que dependem da aprovação das outras. O que é que fulano vai deixar? Vai dizer? Talvez você assim, você ainda você não deslancha, você ainda não alarga o espaço da sua profissão, da sua vocação, do seu chamado, porque você ainda está olhando para o seu pai, lá para a sua mãe. E na verdade isso se tornou um impostor na sua vida. Eu sou presbiteriano, mas tem algumas coisas que a igreja presbiteriana quer impor sobre mim, que foge do padrão bíblico, que eu não vou aceitar, ué. Sou livre. Eu já havia sobre mim um impostor, que foi a religião da idolatria, que você sabe qual que foi, para não constranger ninguém aqui. Olha, que negócio é esse? Então, pessoas que dependem da aprovação das outras. Esse dia eu encontrei um pastor, esse dia não, tem alguns dias já, e eu falei, coitado dele, ele não vai para canto nenhum desse jeito, racionalismo. Eu quase falava com ele, que você não falou. Aí Giselda fala que você não falou, é que eu não tive coragem. Pessoa que é guiada pelo racionalismo. Sabia que aqui no Montes Claros tem uma igreja chamada Racionalismo Cristão? Eu quero te indicar essa igreja, te levo. Eu vou pagar o Uber para você ir para lá. A pessoa que tem um problema. Ora, ou você é dominado pelo impostor emocionalismo, ou você é dominado por um impostor racionalismo. É aquela pessoa que, na perspectiva da emoção, né? Tudo é emoção. Se não tiver alguém chorando, se não tiver, até o pessoal do louvor tem que ter cuidado quanto a isso, né? Gente, está fraco demais as palmas, está fraco demais o aleluia. Vai sugar sua avó, sua mãe tem quantos dentes? Emocionalismo. Pessoa tem que ter emoção, tem que chorar. Olha, converteu 5 pessoas na igreja, todos 5 chorou? Chorou não. Mas por outro lado também tem um racionalismo. É esse pastor que eu falei esses dias, apegado a um calvinismo exacerbado, que eu falei, esse cara é sujeito para o inferno com esse racionalismo, com esse calvinismo exacerbado dele. E não produz, não vai para frente. Porque, irmãos, enquanto nós não entendermos que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e que a regra única de fé e prática é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, nós não conseguiremos ter uma vida promissora em todos os aspectos que Deus nos colocou para que vivamos. Será que não tem gente aqui que tem um impostor na sua vida, não? Dominado por um impostor, talvez o racionalismo. Eu comecei a fazer uns vídeos e colocar na internet, uns vídeos polêmicos, sabe assim? Tipo assim, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas por que falta? Questionando, né? Por que falta? Mas ele não é o nosso Senhor? E por que falta? Ele está falando então que Deus, Ele é o que me basta. Fui explicando. Aí eu colocava outro. Quando a Bíblia diz, tudo posso daquele que me fortalece, mas pode tudo mesmo, eu fui questionando.
estava enchendo de gente participando, aqueles desigrejados, que já estava me endoecendo já. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Não fui chamado para isso não. Eu fui chamado para pregar o evangelho, para pegar o amor de Jesus. Aí esse dia algum falou assim, pastor, está pregando muito mensagem de autoajuda. Eu falei, isso mesmo, de autoajuda, porque a Bíblia está cheia de autoajuda. Eu estou contigo, eu te fortaleço, tu és menino dos meus olhos. E esse que falou, faz até dó. Porque a pessoa, eu comecei, não vou gravar mais não. Alguém falou assim, pastor, gravo não. Só gente ali para participar, aqueles que querem pegar os despojos, aquelas hiena, é? Hiena, é isso mesmo? Há um impostor na tua vida. Qual o impostor? Talvez um trauma que te bloqueia. Aquele que teu pai falou com você tem tempo, a tua mãe te falou para você, e você carrega isso. Minha mãe falou comigo, minha mãe falou. Eu me lembro, eu contei essa semana, no lugar que eu estava ministrando, quando eu comprei a primeira moto em Salinas. Eu falei lá, na escola dominical, semana passada. Eu comprei uma moto da mão de Bada e aprendi rapidinho a motocar. Aí minha mãe falou comigo assim, Eugênio, você não vai viajar não, você não sabe ainda pilotar esse trem, Eugênio. Aí eu peguei, porque a maioria de nós tem esse negócio, né? Mãe falou, e se você fizer é maldição. E a gente tem que quebrar isso em nome de Jesus, irmãos. Isso não é de Deus não. Mas eu fui criado num lar supersticioso. Se a mãe falou, não faça. Aí fui para Coronel Murta, coloquei um camarada na garupa, primeira ponte, ainda vez que eu passei da ponte, caí lá embaixo. Quando eu cheguei em Salinas, todo arrebentado, mas eu fiquei lá no Coronel Murta. Tomei uma cerveja lá, fiquei assim meio legal. Fiquei lá, ainda consegui ir. No dia seguinte voltei. Quando eu entrei em casa, tudo rasgado, mãe, eu te falei, é maldição. Te falei isso. Sua mãe falou um bocado de coisa com você, até evangélica. A gente tem de começar a trabalhar com nossos filhos, meu irmão, não ficar pressionando não. Sabia disso? Tem hora que a gente coloca uma pressão sobre nossos filhos. Cuidado, viu? Ai, cuidado. E minha mãe dava um medo da gente. Você não passa de frente da igreja dos crentes, que lá aquele povo parte um capeta. Você não passa de frente da maçonaria, que lá tem um bodão que ele pega você assim, olha, e leva para dentro. Era assim minha mãe. Você não fica depois da meia-noite na rua, porque tem uma mulher de 5 metros com vestidão, e ela vai pegando as criancinhas assim, jogando naquela embornal, tudo assim, ó. Não vai não. E eu estou falando isso aqui porque eu fui uma pessoa dominada pelo medo. Mas o dia que Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele quebrou os grilhões, eu fui liberto pela graça de Cristo. Quem sabe você tem um trauma da sua infância, uma palavra que disseram para você, uma declaração que falaram para você. Talvez você ainda está emperrado ainda. Por quê? Porque você ouviu palavras do teu pai que já até morreu. E é por isso que nós precisamos, irmãos, de declarar palavras para os nossos filhos, palavras que possam elevar a autoestima deles, palavras que possam mostrar para eles que o Deus que nós servimos é um Deus que nos tirou de um cativeiro, um Cristo que morreu por nós e nos tirou do cativeiro, e nós estamos livres. Eu falei que isso aqui é uma declaração, uma afirmação, não é uma pergunta, mas quem vai responder é você. Aí eu descobri, e tem sido curador para a minha vida. Eu quero começar a terminar, curador, ouvindo um camarada bom demais, cristão na área da psiquiatria, e ele fala o seguinte, que cada um de nós precisa de conversar com o pai, com a mãe, para descobrir quem somos. Porque de vez em quando você tem umas reações esquisitas, sabia? Umas reações esquisitas. Ninguém te contou.
Uma esposa do meu cunhado estava de viagem, e ela falou comigo assim: Eugênio, conta para mim como é que foi a vida sua na infância, do teu irmão. Eu comecei a contar para ela, ela começou a chorar. Ficava difícil, ela não casada com meu irmão há tempo, e não conseguia ver as reações dele. Eu contei como fomos criados. Ela começou a chorar, e ela falou assim: então eu vou tentar ter mais paciência com ele. É assim, isso é curador, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a graça de Deus conosco. E aí, quando eu vou em Salinas, eu sento com mãe, pergunto para ela, pergunto para a Janete, porque muitas vezes nós estamos presos, ainda que já convertemos, mas nós estamos presos no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, com um impostor que quer manipular a gente, que quer fazer a gente ficar de cabisbaixo, assim, olhando para baixo e não olhando para frente, para aquilo que Deus tem para nós. Isso é libertador, e isso tem me libertado cada vez mais. Rasgar a alma. Talvez o impostor na tua vida é o perfeccionismo. Sabe aquele homem perfeccionista? Tem que ser tudo certinho. Eu quero falar isso com muito carinho aqui, e vou até tirar depois, porque uma das expressões do autista é que se você pegar um objeto do autista que ele colocou aqui, ele colocou e ele tem um laser nos olhos, uma sensibilidade terrível, Sérgio, que ele coloca aqui, mas se você chegou aqui, triscou um trisquinho de milímetros, ele chega e descobre. Interessante. Eu estou colocando isso aqui porque você não tem isso, nem eu tenho. E quem tem um tratamento, tem pessoas que estão tratando. Eu quero dizer que o perfeccionista, talvez você é assim, sua esposa está sofrendo porque você é perfeccionista demais. Tem de ser tudo um detalhe. Pintou sua casa, aí você chega com seu laser aqui assim, ó. Meu Deus do céu. Talvez é você, irmã. Detalhista demais. E isso eu estou falando assim, sabe porque você está sofrendo com isso. Você está sofrendo e você está fazendo a sua esposa sofrer. Todos nós trazemos mazelas, trazemos aquilo que você já ouviu aqui 20 anos, as idiosincrasias guardadas, aquelas coisinhas ruins, aquela mania assim chata. Eu já contei aqui que de vez em quando lá em casa, de 3 em 3 meses, eu levantava, parece que eu levantei de cabeça para baixo. Ela não era, Giselda? Fui curado, graças a Deus. Umas manias. É esse impostor na perspectiva psicológica, que se torna espiritual, que escraviza a gente. A gente quer ser feliz, a gente quer viver um casamento legal. Nós queremos ter uma família onde dentro de casa nós podemos viver a ideia de lar, de lareira, de partilha, de comunhão, de aconchego, de liberdade. Essa mania de perfeccionista. O marido chega, deixou a meia num lugar lá, briga por causa daquela meia. O casal brigou porque o marido, aquele homem bem assim agitadão, a mulher meio perfeccionista ao extremo, ele chegava, pegava a pasta logo assim de uma vez e apertava com aquela mãozona dele, a pasta chegava e caía no espelho. E ela tinha que explicar para ele, tem de ser cá embaixo devagarzinho, para economizar. Mentira, é perfeccionista demais. Você está querendo fazer do seu marido mulher? Apesar que eu acho que a delicadeza é boa nos homens, é diferente, mulher. Ajuda ele. Porque casamento é para isso, é para um ajudar o outro. E Deus está
quer usar você para ajudar seu marido, ajudar sua esposa, para poder sair dessa prisão que está aí, esse cárcere que está aí. Quem sabe nessa noite tem gente aqui em um cárcere psicológico, sabe? Que se tornou espiritual, e esse é impostor. Isso vem desde a infância, isso vem da sua adolescência, isso, quem sabe, uma fase da sua vida que está bloqueado lá. E eu vi um testemunho maravilhoso, depois eu posso mandar o link para você, de um homem que estava numa reunião como essa noite, uma reunião de pregação, e um pastor ministrando sobre cura interior. Aí de repente o pastor pregou lá sobre traumas, e ele começou lá atrás chorar e rir, chorar e rir. Parece que ouça aquele negócio, aquele site, sabe, que de repente levou ele lá na adolescência. Ele libertou naquela noite, e ele foi totalmente quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. E ele deu testemunho depois que aquilo emperrava ele, aquilo prendia, aquilo martirizava, aquilo era como se fosse um ferrão na alma dele que o fazia encurvar. E ele foi liberto numa noite. Por isso, quem sabe nessa noite Deus está me usando para que você possa ser liberto disso. Jesus já carregou na cruz do Calvário tudo isso por nós, mas falta tomar posse. A nossa salvação já está garantida, mas o Senhor quer nos dar mais. Ele quer que nós sejamos livres, que tenhamos a alma aberta, curada. Qual é o impostor que está na tua vida? Você não pode continuar assim, não pode. Você não pode continuar aí murmurando, reclamando, trazendo sobre si esses pensamentos. Quem sabe está aqui na mente, ó. Não tem jeito para mim, não tem jeito sim. Esse pessimismo terrível, essa mania, o tempo todo você fica pensando e você está indo até bem. De repente, um pessimismo te envolve, um desânimo. E aí, quando eu estava estudando e ouvindo sobre esse psiquiatra, o vídeo ele falando que precisamos de nos conhecer, a nossa genética lá, como nós viemos do passado, para que aprendamos a conviver com algumas coisas. Conviver, porque se tornou algo que até já mexeu tanto, até com os nossos psiquismos, com os nossos neurônios, que nós podemos conviver. Aí eu volto ao início, como aquele filme A Mente Brilhante, que aquele homem conseguiu conviver com a esquizofrenia e ser ele mesmo com a sua identidade. O impostor quer tirar de você a sua identidade, mas está repreendido em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor. Cada vez que eu prego a palavra aqui, que tem uma reflexão, eu gosto de orar, porque eu creio que o Senhor pode tratar conosco. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você, neste momento, se entregasse ao Senhor. E eu quero perguntar para você, se você quer vir aqui ajoelhar comigo.